Será que Jesus desiste de você? Será que você não desistiu de você mesmo? Será? Qual é a sua expectativa? Eu tenho certeza que hoje 99% da igreja já desistiu dela mesma. E você não é o contrário. Sabe por quê? Por falta de uma maturidade, por falta de conhecimento, de trajetória bem sucedida, né? De informações. Então por isso que desiste. Hoje existe uma das maiores desistências. Você para com você mesmo. Você apostata de Deus por muito pouco. É engraçado que 1 carta aos Coríntios, capítulo 6, 12, né? Tudo é nisso, né? A tristeza, ela é nítida acontecer, sim. Os fatos para acontecer, sim. Perseguição, sim. Aí, por causa de algumas situações seculares, falta de dinheiro, né? Falta de uma família bem-sucedida, você desiste, ó. Acabou. Você desistiu de se valorizar. Aí, Marcos 12, 31, Deus fala: ama o próximo. Você não consegue me amar, mas você consegue me criticar e falar mal de mim. Então, como é que eu posso me amar ou amar o próximo, sendo que eu não aprendi a me valorizar, acreditar em mim, ir em frente, conquistar, andar de cabeça erguida? Então, se você não tem essas características, isso é a iniciativa de uma leiguice pessoal. Ainda fora a trajetória que tem a igreja, né? Tudo coloca na mão de Deus. Tudo Deus vai fazer. Você precisa parar de ser menininho. Menininha. Gálatas capítulo 4, tutor significa alguém que cuida de alguém. E você é essa pessoa. Infelizmente é constrangedor olhar para a cara de vocês e ver que o problema já não é mais fato, mas é realidade. Não aguento mais isso. Quando olha para um está apreensivo, quando olha para o outro, né, não consegue responder nada. Se pergunta sobre Cristo, não conhece, né? Se pergunta sobre Deus, piorou, né? Então a desistência é evidente. Paulo foi categórico em todos os aspectos. É lícito eu passar por várias coisas na minha vida. É lícito que as coisas aconteçam, mas eu amadureci para cada uma delas. Né? É engraçado que Filipenses capítulo 4, o verso 10, 11 e 12, eu me contento com aquilo que tenho. Você se contenta? Acho que não. O que tem de gente que reclama aqui é terrível. Né? Só reclama. Nunca vi um crente abrir a boca para falar alguma coisa boa. Duas coisas que o crente carrega: testemunho ou reclamações. Nunca fala dele próprio, vai falar dos outros. Até quando você vai ser uma pessoa sem experiência? Engraçado que Isaías capítulo 6, 1, 2, 3, Isaías, quando ele era natural, carnudo, ele metia o pau nos outros. Quando ele teve encontro com Deus, ele falou: ai de mim. Né? É o grau da responsabilidade que você precisa ter. Não tem. Então por isso que a desistência, ela é nada mais, nada menos do que fatos que levam você a uma pessoa fraca que perdeu a credibilidade numa trajetória de vida. Só porque as coisas não foram da forma que você queria, mas sim da forma de Deus. Então, quando Deus estabiliza uma trajetória, você reclama contra Ele ou se opõe contra Ele. Lucas capítulo 15, 11 diz claramente que o filho mais novo. Você já viu pessoa inexperiente na fé? Menininhos, né? Não aguento mais o que eu estou passando, estou de saco cheio. Aí quem paga a igreja? Deus, Cristo, né? Aí você sempre faz aquelas boas trajetórias que dizem aí: vou fazer uma campanha para mudar minha família. Não faça não, você está perdendo seu tempo.
Sabia disso? A mudança é pessoal. Então, se você analisar categoricamente, a visibilidade da tua mudança não é um rótulo, maquiar sua vida. Só que você maquia a sua vida, né? Sou crente. É uma conduta de atrizes e atores que hoje a Globo está precisando. Mandou até uma placa lá, ó, estou precisando de ator. Eu falei, vai nas igrejas evangélicas, você acha um monte. Nunca vi. Se está passando por problema, é dramático. Né? Aí fala, olha por mim, pastor, orar por você. Você está de brincadeira. Tem que haver uma mudança, pessoal. Né? Não pode você ter acesso à sua família e mudar ela se você não mudou. Você prega tanto Cristo aí que eu tenho até vergonha já. Quando eu olho, eu falo, meu Deus, olha como é que está o testemunho. Nenhum. Né? Quando abre a boca, não tem nada, a não ser palavras vazias que não transformam ninguém. Tem que parar de ser um rótulo, né? Está na hora de ter uma essência. E a essência é repetições pela palavra, começando dentro de você, dentro dos seus pensamentos. Porque se você não interagir e ter o pensamento de Deus, você vai ser sempre essa pessoa frustrada, problemática, depressiva e não vai a lugar nenhum. Então precisa mudar. Então por isso que o tema hoje dessa introdução, Cristo não desiste de você. Lucas capítulo 16. Abre aí. Você está pensando que é bênção? Cristo não desistir de você? Você está enganado. Cristo, Ele quer que você tome uma postura. Eu vou tomar meu cafezinho. Servido aí? Quer um cafezinho? É igual soja, mas é o que tem, né? Mas você mesmo. Realidade clara. Vamos analisar com tanta iniciativa esse texto. O tema é: Jesus não desiste de você. Primeira coisa, você já aprendeu a viver com oposição? Com quem te critica? Eu tenho certeza que não. Olha o que acontece. Chega os fariseus e critica ele porque ele está comendo com quem? Ele está interagindo com quem? Convivendo com quem? Não abriu ainda? Nossa, ninguém abriu? Então lê. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado com... Não, 15. Isso aí já sei. 15. Aproximaram-se Jesus, todos os publicanos e pecadores. Todos os publicanos e pecadores. Não era? De quem que ele está falando? Da igreja ou do ímpio? Da igreja? Está falando do ímpio. Então quer dizer que quem se aproximava dele é quem tinha necessidade. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Por que você se comporta como uma pessoa pecadora? Sendo que Efésios 7 está dizendo que você é redimido de todo pecado. Então, o pecador é o ímpio aí fora, que comete repetições de ação, ignorância, mesquinhagem, perseguição. É o aí fora. Você não faz parte disso. Mas a sua responsabilidade é conviver com eles e mostrar a diferença que você diz que tem, que não tem e não existe. Porque quando você olha para um deles, eles não conseguem ver você em Cristo. Ele olha para a tua família, não consegue ver Cristo. Ele olha para a tua casa, não consegue ver Cristo. Então como ele vai acreditar em você? No que você está dizendo para ele é verdade? Não há verdade nisso. É por isso que Cristo ele te faz uma proposta. João 8:31. Querem ser o meu discípulo? Tem discípulo aqui? Não. Porque ser discípulo de Cristo é uma responsabilidade e um privilégio que poucos querem. Mas domingueiro, quarta-feira, terça-feira está cheio. Só vai para a igreja passear. Realidade. Por isso que ele disse: você tem certeza disso?
Vocês querem ser o meu discípulo? Sim, queremos, né? O crente é empolgado, né? Primeira coisa que ele pede, João 8,32, conheça a verdade. Conheça a verdade. Aí ele diz o quê? A verdade vos libertará. Então não é a campanha, não é o sal grosso, não é a água e não é a sua presença na igreja, mas é a palavra. E agora? Olha o que ele propôs. Primeira coisa que eu preciso entender: o que é a verdade? E o que é a verdade? Princípio reto e certo de indivíduo. Vou ser mais claro: caráter, transparência, parar de mentir, parar de contar casos que não são verdade, parar de querer aparecer, querer ser estrela. É a realidade. Você também tem que palhaçada, né? É uma realidade. Quando eu conheço a verdade, por que me liberta? Eu deixo de fazer coisa errada. Você já parou de fazer coisa errada? Pastor, eu sou santa, isso eu sei. Mas as atitudes e reconhecimentos são poucos que tem. Porque ser santo não é ser um privilégio, é uma responsabilidade. Que na sua vida não tem ação nenhuma. Porque santo significa separado e escolhida, ungida para herdar. Se você não for filho, amado, você não vai a lugar nenhum. Então para de entrar em atitudes que você está fazendo aí. Vou jejuar para abrir uma porta. Vai morrer. Eu só vou pregar no funeral. É tanta coisa que constrói que não tem nada a ver. Vamos analisar. Se eu preciso de uma porta de emprego, qual é a minha habilitação? Que escolaridade que eu tenho? Qual a experiência que eu tenho? Nenhuma, não vai abrir. Apocalipse capítulo 3, 7. Eu tenho a chave. A porta que eu abro, ninguém? E a que eu fecho? Então Deus ele vai interagir com a sua capacidade, com aquilo que realmente você comprovar para Ele. Como é que você fala de algo que você não conhece? É igual um padeiro falar de ser pedreiro, não tem nada a ver. Então por que não se preparar? Por que não estabilizar o conhecimento? Aí Deus ele pega você e fala assim: eu vou de princípio testar a vossa fé. E você sabe onde é a ferida maior? Economicamente. Quando mexe com você, tem conta para pagar, você passa mal. Fica depressivo, né? O que ele fez? Mateus 25, 21. Seja fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Aí Deus te dá uma oportunidade de você abrir uma portinha. Ele dá uma oportunidade para você vender alguma coisa. Você acha ruim, porque Deus ele quer que você produza. Mas você não quer saber. Sabe por quê? A verdade não está em você. Por isso que ele disse: havia pecadores e publicanos. O que é o publicano? Cobradores de impostos. Só pensava na parte da avareza. E com quem que Jesus estava? Com quem? Pode ler. Murmurava a oposição. Você sabe como que eu gosto de viver na minha trajetória do cristianismo? Que as pessoas me perseguem. Eu fico feliz com isso. Porque quando você faz a vontade de Deus, você não agrada o homem. Gálatas capítulo 1, verso 7. Se eu pessoa assim como homem, eu não sou de Deus. Ele estava no meio das pessoas necessitadas. Aí Mateus capítulo 9, verso 12. Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Agora fala para mim. Um doente pode salvar outro? É como se encontra a igreja de Deus doente. Então não queira mostrar saúde aí fora, porque você ainda não tem um remédio. Mas é Cristo, pastor, sim, mas é desconhecido.
Ele está te pedindo para tomar uma decisão na tua vida. Conheça-o. A trajetória de vida exemplar que tinha. Ele nunca pediu nada emprestado para ninguém. Ele nunca foi derrotado por ninguém. Sim, ele foi perseguido. A única coisa que precisa acontecer na tua vida é perseguição, mais nada. Pastor, então você está dizendo que eu não tenho que faltar dinheiro? Não. Eu não tenho que sofrer? Não. E por que você está sofrendo? Sabe por quê? A falta de informação, a forma de reivindicação daquilo que você tem por direito. Uma realidade clara. Jesus estava no meio de quem tinha necessidade. Hoje, a igreja tem necessidade. Não consegue ser exemplo aí fora. Olha para você individualmente, as suas qualidades individuais. Será que é compatível? Por onde você chega, as pessoas olham e falam assim: você verdadeiramente é diferenciado. Você anda com a tua família e fala: olha que família maravilhosa. Hoje a igreja não tem o princípio e a base maior, que é a família. Porque ela não quer aprender, não quer crescer, não quer ter informação. Você está pensando que Deus é amor? Não, Ele é justiça. Ele confronta você. Ele quer que você ande nessa iniciativa de mudança, para ser um exemplo. Mateus 22,14. Muitos foram chamados, mas poucos se tornam escolhidos, porque não quer mudar. Se sujeita a situações grotescas e diz que Deus está abençoando. Deus não interage com coisas erradas e nem com nada fora da palavra. Provérbios 10:22. A bênção enriquece, não traz dor. Jesus estava onde? Num convívio social, condenado pelos fariseus, pela crítica, condenado pela igreja. Vamos dizer assim. Porque isso é conduta de religioso, amados. Você já viu religioso? Eu gosto de religioso. Por onde eu ando, eu chego assim no meio do religioso. Você é pastor? Você é pagodeiro. Eu fui pregar um tempo atrás aí, tive com alguns fariseus, né? Me chamou de pagodeiro. Cheguei lá no casamento ontem, isso aí é pastor? Cara de pagodeiro, né? Eu fico feliz com isso. Ai, filho, não veja a hora de abrir a boca. Ontem eu estava, sentei numa mesa, tinha umas vítimas assim. Falei, agora. Comecei a falar. Quando eu comecei a falar, levantou um. Vou lhe pegar um suco. Por que o crente se esconde, né? Por que ele não quer ter essa responsabilidade de divulgação pessoal? Por quê? Por que hoje as pessoas estão maquiando sua própria vida? E ainda acham que não tem nada errado, né? Não, o vizinho tem, mas comigo não. Eita, na hora de ajustar, está na hora de reciclar sua vida, tomar uma conduta e mudar. Porque o culto tem que ser racional. E hoje a igreja não faz culto racional nenhum. Eu fico constrangido quando eu chego no ministério, que eu chego para pregar, eu vejo as pessoas mortas, né? O último que eu tive aí, meu Deus, quase saí do velório com um monte de caixão. Mano. Vamos ouvir um louvor. Louvor incrédulo. Vamos olhar para a cara dos levitas. Não tem nada. A igreja perdeu a sua essência. Será que vocês não estão convencidos a ser crente? É isso? Porque o cristão, a conduta, o caráter, o perfil, o testemunho é completamente diferente. Jesus faz o quê? Ele te dá uma atitude pessoal a tomar. Marcos 8:34. Nega a si mesmo. Eu duvido vocês negar a vontade de vocês. Pequeno exemplo. Tem algo que você gosta de fazer, não tem? Eu tenho certeza que orar não é, ler Bíblia não é. Vem com essa carinha comigo. Vou tomar um cafezinho, você servido? Quentinho, parece soja, mas eu gosto. Se não tem tu, vai tu mesmo. É uma realidade da situação. Não é verdade? Eu tenho certeza que você não gasta tempo com a Bíblia. Porque está acostumado a ser mal acostumado. Vem para a igreja, tem alguém que prega, né? Aí você ouve a palavra, vem de qualquer jeito, enchendo linguiça. Tá bem, amém! É isso aí! Tá assim o crente, amado.
Está uma vergonha. Ele nem sabe o assunto. Valeu! É isso! Tem que começar a mudar a conduta, né? Tem que começar a mudar. Porque se você é uma pessoa que tem um Deus, um Pai, que te chama para ser abençoado e você não é, tem problema na família, na casa, tem falta de dinheiro e anda só no vermelho, o problema é com você, não é com ele. Ele te transferiu essa responsabilidade de ser bem sucedido e você não quer. Anda com uma religião, mas ele tinha um convívio social. Ele sabia qual era o propósito dele e o seu. Todos vocês aqui têm um chamado de Deus ou não? Não tem um ministério? O que você é? Missionária. Você nem sabe o que é isso. É de comer? É pastel? É uma realidade. Não sabe o que fazer. É uma realidade. Precisa aprender o que é. É uma responsabilidade dobrada que tem. Porque além de ser digno significa caráter para o que foi chamado. Responsabilidade precisando, e às vezes não tem. Quantas pessoas hoje são oficiais na casa de Deus, mas não sabe o que faz. Líderes, pastores, pastoras, essas foram de ovelha de cabrito. É uma realidade. Não sabe o que faz. Precisa aprender. Cristo está ensinando, mas ninguém quer saber de nada. Aí sempre quer um atalho. Mas o seu convívio social está na sua família. A sua família ainda não veio para Cristo por causa de você, que sempre mostra um Cristo que não existe, cheio de religião. Olha, é aniversário do meu filho. Aí você não vai, eu não vou fazer o que lá? Mas por quê? Que música vai tocar? Vai, chão, não vou. Amado, ele está no meio dos pecadores. Ele está sentado, independente se é bêbado ou afeminado, ele está sentado no meio. Aí, os críticos, os perseguidores, quem é esse que come no meio dos pecadores? Ele é judeu igual aos outros, mas ele não tinha a conduta e o caráter deles. Ele era diferente. Seja você também. Para de construir aquilo que não é verdade. Poxa, você tem aquele forró, sua família é ímpia, vai lá, encosta lá no meio, lá, primeira oportunidade, fale de Jesus. Amado. Eu tenho uma família que eu prego, eles me ouvem tudo ímpio. Por que será aí? Porque quando Cristo falou para mim, eu vim para os doentes, não foi para esse monte de crente religioso não. Para de pregar para eles. Esses ignorantes falou para mim. Eu fiz, sabe o que? Eu falei, eu sei que o pobre gosta de comer bastante. Fiz uma feijoada. Olha o tamanho do... Pus no meio do quintal. Meu aniversário. Olha o que aconteceu. Um monte de crente, aniversário do Edson Silva, vamos fazer um churrasco para ele. Eu falei, olha, se você for na minha festa, você vai se espantar. Porque eu sou bugueiro. Como assim? Foram lá, chegaram lá, uma negaiada, aquele coisa de feijoada, todo mundo lá, bêbado, afeminado, ladrão, polícia, tudo junto. Falaram assim, agora é hora da palavra. Olha só o ímpio. Agora é hora da palavra. O pastor Edson vai pregar. Eu quero ver todo mundo em silêncio. Quem tiver de bombeta, tira o chapéu. E só ouve Deus falar conosco. O ímpio. Lotada a festa, parou tudo. Preguei 1h40. Entendeu a situação? Porque há uma vida, uma conduta e um testemunho. Você precisa abrir a boca e a sua família te ouvir. Você tem que chegar na tua casa e ser luz, não de trevas. Não ato de fugir. Por quê? Mateus 8,12, você é a luz do mundo. Porque Cristo já foi. Você que dá sequência. Mas tem brilhado. Mas você brilha com ignorância, Acepção, não vou. Não quero saber. Amado. Está fazendo tudo errado. Porque a iniciativa de Deus, em João 3,16, ele foi claro. Renunciou ele primeiro. Ele amou o mundo de tal maneira. Independente da cor do seu cabelo, independente da sua classe social, se você bebeu ou não, ele mandou alguém morrer por você.
e você não tem a capacidade de renunciar àquilo que você tem como informação. Aprende um beabazinho na igreja, um leitinho, já acha que é o dono da razão. Tem um cargo, acha que tem que fazer tudo o que quer. Ei, quando o papai falar para mim, Edson, eu falo, já estou aguardando que lá vem. Responsabilidade, Edson. Caráter. Leia a minha palavra, viva ela, ele fala para mim. Você pensa que eu tenho a vontade de estar aqui hoje? Não teria nada. Mas ele mandou para fazer o quê? Eu obedeço o papai. Essa é a realidade. Mas precisa de uma mudança. Porque Jesus não desiste de você. Agora, a convivência social é você que faz. Você não precisa julgar ninguém pelo que comeu, o que bebeu, o que dançar. A tua obrigação é conduzir ela à salvação. Tem conduzido? Aí você fala em João 14,6, Jesus era o quê? O caminho. Você é o caminho para alguém? Quando você chama alguém para ir para a igreja, ele olha para você e fala, vou nada. Onde você está, meu? Eu vai fazer o que naquela igreja lá? Hoje 99,9% dos maridos não quer vir para a igreja. Por que será? Porque as mulheres não dão exemplo. Primeiro, perde a beleza, né? Porque mulher crente, olha, eu vou dizer uma coisa, eu falei para minha esposa, o dia que você for crente e andar que nem preto e branco, que nem uma véia, olha, eu não sei o que eu faço. Falei para ela. Porque hoje a mulher se larga, se abandona na igreja, saião no teu pé, cabelo solto, tira tudo aquela beleza e fica preto e branco. Eu dou aula de casamento, amado. O marido está reclamando para mim. Pastor, me ajuda. Não aguento mais a minha mulher. Eu falei, o que foi? Ela está preto e branco. Agora inventou de andar parecendo uma véia. Amado, tem que parar com isso. Está perdendo o marido. Aí ele vai trabalhar, tem aquela top, né? No escritório, toda bonitinha, pintadinha. Aí ele chega em casa, aquela cabelão para cima, cheio de cebola. Ele vai olhar para quem? Então muda, amado. Para de ter dessa conduta religiosa. Você está jogando ele fora. Depois reclama. Poxa, eu penso que ela vem para a igreja para melhorar, ela piorou. Olha onde ela anda. Teve um para mim que reclamou, eu não aguento mais. Eu chego em casa, minha esposa com a perna peluda, parece de homem. Pastor, o que eles têm isso daí? Falou para mim. Eu apoiei do leilão. Falei, calma, não vai generalizar. Porque o fulano de tal fala, isso não é verdade. Ele veio me questionar, eu falei, calma, senta aí, vamos bater um papo. Começamos a conversar. Aí ele falou, sim, agora eu estou entendendo, então quer dizer que distorce, é verdade. Pô, chamei ela, falei, filha, você vai perder o seu marido. Mas pastor, Cristo não é isso não. Pô, vai se cuidar, vai ficar bonitona para ele. Poxa, vai cuidar do seu cabelo, né? Vai cuidar da sua roupa. Agora, poxa, o cara já ia te dar o balde. Ele falou, vou separar, vou largar ela, não aguento mais. Então, existe a valorização pessoal que você precisa ter. Você precisa se amar para se valorizar. Não expor ao extremo, só por causa de uma carência emocional. Então você precisa ter essa iniciativa. Porque se Deus renunciou por você, renuncie toda a religião para que você viva bem. Ele amou de tal maneira. Quem ama, se cuida. Quem ama, se valoriza. Quem ama, tem expectativa. Agora, quem não ama, fica religioso. Dentro de uma igreja, falando não sei o quê. Ponto de encontro. Complicado. Pode ler. Alguma pergunta aí, não? Você quer perguntar sobre o texto? Não? É uma introdução. Fique à vontade, não fica essa carinha feia. Dá um sorriso vago. Assim. É bom sorrir. Alguma pergunta? Não. Marcelo, esse microfone. Eu acho que ele tem algum problema. Hello? Nossa, ele está com problema. Pode ligar outro? Pode. Som. Filho, o que você tem? Fala, papai, fala. Você acha que tem alguma coisa? Fala, papai. Som. É com jeitinho. Vamos lá. Peraí, deixa eu pular aqui. Vocês não têm nada para perguntar?
Fica à vontade. Nós estamos aí para aprender com o Espírito de Deus. Nem nada, Cristo desiste de você. O primeiro passo, convivência social, atmosfera de relacionamento amigável. É o que está falando o texto. Cristo, ele sabia que a carência não estava na igreja, mas estava em quem? Nas pessoas aí fora, no teu vizinho fofoqueiro. Uma pessoa, quando ela fala demais, é que ela é carente. É uma forma de defesa, viu? Aquela que briga demais, aquela que gosta de uma encrenca. Na igreja tem. Na igreja tem fofoqueiro, sabia? São pessoas naturais, que não nasceram de novo em Cristo, porque não teve estrutura para informá-la de que ela precisa nascer de novo. Mateus capítulo 3, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Morte, sepultamento e ressurreição só existe pela palavra. Pela palavra. Morte da velha mulher, velho homem. Sepultamento não deixa nascer em um momento de conduta emocional. Porque você tem aquela carinha bonitinha, tem uma carinha bonitinha. Mas quando pisa no seu carro, eu sei quem você é. Você desce a mão, grita, joga a panela, né? Então não adianta você formar uma aparência. Porque quem conhece você, como diz Romanos 8,26, é o Espírito Santo. Ele sonda, examina e ainda fala para Deus. Dá uma direção para ela mudar. Traga um discernimento de convivência social. Então não adianta a gente visibilizar a bênção e não o abençoador. Né? Aí você vê em Gênesis 15, quem que era carnudo? Quem que era encrenqueiro? Abraão. Por que era Abraão? Era encrenqueiro. Poxa, ele conhecia Deus, sim, mas quando ele veio para Deus, ele estava magoado, machucado, porque perdeu alguma coisa. Quando Deus falou para ele, Abraão, o que é que você quer? Olha só, então ele precisava mudar, não precisava. Agora fala para mim, você acha que você não precisa mudar? Você já parou para pensar nisso? Será que não é muito mais do que vir à igreja, ouvir uma palavra, ou talvez ouvir um louvor cantar? Tem pessoas que vêm por causa disso, mas nunca avalia o conceito pessoal, nunca avalia a mudança que precisa ser feita. O coração está completamente encharcado de fatos e de constrangimento. Aí Jesus disse sobre o coração dele, né? Segunda carta aos Coríntios 6:11, coração dilatado, transformado. Então, existem algumas pessoas dentro da igreja que elas são briguentas, querem cargo, já viu isso? Quer ter lugar de destaque? Já viu? É normal isso, porque ela nunca nasceu de novo, é natural. Quando ela tiver uma estrutura de ensino como está tendo agora, graças a Deus que a igreja abre espaço para isso, automaticamente ela vai aprender o que é adoração, louvor. Porque não adianta nada ela ter uma vida na igreja e não ter uma vida de louvor exemplar. Que nem um exemplo, ela veio cantar. Será que a vida dela, na família, na casa, com o próximo é exemplar? Vida de louvor, vida de caráter, de verdade, de autenticidade, e as pessoas não têm. Então hoje, se nós analisarmos, a igreja hoje é um lugar filantrópico, aonde entra as pessoas e sai vazia, sai do mesmo jeito e não muda. Desde quando eu conheço algumas pessoas aqui, há 4 anos não mudaram ainda. Da mesma latinha, a mesmo problema e a mesma situação. Pessoas que eu já conheço, que eu olho e falo, Deus, o que eu estou fazendo aqui ao altar? Ele continue. Abraão foi assim também, mano. Abraão foi assim também, Gênesis capítulo 12. Sai do meio da tua parentela. Não foi isso? O lugar que eu te mostrarei. Pela fé, ele fez. Mas comete algumas coisas, né, lá na família. É por isso que eu falo, afeto é muito, muito sério. Porque quando você automaticamente toma a decisão com o primo, com a prima, com a família, com a mãe, é difícil você interagir, porque existe uma afetividade. Mas falar a verdade não é uma proposta, é uma obrigação. Por mais que machuque a pessoa que se ama, mas fala a verdade para ela. Não deixa ela andar do jeito que ela está, torta. Aí depois volta para a igreja e acha que tem que fazer alguma coisa para Deus. Não é assim. Não é você pôr ela no banco. O banco não existe na igreja. Eu nunca vi na Bíblia isso também. Mas tudo bem, a gente vai seguindo a trajetória. Você tem que ser
treinada pela palavra. Tem que ouvir, tem que ouvir uma disciplina. Não adianta eu pôr alguém sentado, sendo que ela não aprendeu a palavra de Deus. Vai ser o mesmo problema amanhã ou depois, vai embora. Quantas pessoas você conhece que estão aí fora, que saíram da igreja e estão no mundo? Está assim, não tem princípio, não tem base. Abre aí, em Mateus capítulo 7, o verso 25. Tem pessoas que trazem caneta e anota, outras não, né? Por que será que são assim? Engraçado. Eu fico tão feliz quando eu vejo alguém anotando, quando eu vejo alguém passeando só para me ver. Pode ler. Começa no 24. Pode ler. Opa, está falando de quem? Todo aquele que ouve a minha palavra. Será que só basta ouvir? Então vamos fazer uma análise. Você que está na igreja, quantas mensagens você já ouviu? Quantas vezes você mudou na mensagem que você ouviu? É uma atitude pessoal, a mudança. Você tem que ouvir. E ainda põe em quê? Em prática, ele está falando aí. Tem que colocar na tua vida, na tua casa, no teu ministério, no seu serviço, no teu trabalho. Põe em prática. Por quê? Prazer, tudo bem? Meu nome é Edson. A baratinha. Ela veio ver a aula, não gostou, foi embora. Entendeu? Então, se eu colocar em prática, é isso que ele está mandando. Agora fala para mim, como é que eu posso, mostrar alguma coisa para as pessoas, sendo que a palavra não funciona em mim? Queria um exemplo. Eu sei que eu preciso perdoar, mas qual foi a sua conduta em perdoar? Por que é uma dificuldade tão grande você pedir perdão para alguém? Por que você não quer consertar? Sabe por quê? Isso significa orgulho. O orgulho cala o coração. A pessoa sabe que ela é cristã e ela tem que ser diferente, mas é orgulhosa. Não vou. Não fiz nada. Você está equivocado. Precisa tomar essa iniciativa. Agora, está mandando você praticar. Põe em prática. Por quê? Porque quando eu tenho esse acesso da palavra na minha vida, eu não sou vulnerável. Eu não sou uma pessoa fácil de queda ou de qualquer situação. Eu administro. Pode ler aí o verso 25. E caiu a chuva. Olha só. Colocou em prática. Ele está dando simbologia da natureza, tá? Caiu a chuva. A casa ficou de pé. Veio o vento, ficou de pé. O que ele está querendo dizer? Vem os problemas na sua vida. Você vai ficar firme. Vem situações escassas que vai te confrontar. Você vai estar de pé. Agora, quando não tem base, a pessoa é vulnerável, a pessoa sente, ela fica de mau humor, cara feia, triste, e vem para a igreja completamente dizendo que Deus é obrigado a fazer alguma coisa, sendo que não é. Deus já fez há 4.000 anos o que Ele deveria fazer. A tua obrigação é pôr em prática o que Ele já fez. Mas sem informação fica difícil. Fica difícil. Então por isso que ele está falando sobre isso. Então, Cristo não desiste de você. Mas o primeiro foco é comportamento social exemplar. Aí depois ele fala de uma iniciativa, de um perfil. João capítulo 10. 1, 2, 3, 4. Abra aí. Você tem perfil? Fátima. Tudo bem. Meu nome é Edson. Vocês andam muito de cara feia. Ela adora. Nossa. O churrasco estava pesado, ele sabe, né? Vamos lá, João capítulo 10. Me faz, amor. João capítulo 10. O verso 1. Primeira coisa. Quem gosta aqui de atalho? Quem gosta de tomar atalho para fazer uma coisa e não obedece a Deus? Atalho significa fazer do seu jeito.
Aí Deus manda você fazer aquilo. Mas é longe, é muito difícil aí. Você vai lá e entra para a esquerda, quebra a cara. Entra para a direita, quebra a cara. Você é assim? Que gosta de atalho, né? Cuidado que no final do atalho vai cair no buraco. Aí depois já foi. Não é? Primeira coisa que Deus procura um perfil. E o que ele fala? Ele precisava de interagir para os cuidados de responsabilidade. Olha o que ele diz. Pode ler, verso 1. Quem vai ler? Verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, ladrão e salteador. O que ele está dizendo? Ele está dizendo sobre a nossa conduta. Se nós não entrarmos com responsabilidade de conduzir as pessoas de uma forma clara, autêntica e responsável, e tomar um outro caminho, somos intitulados mentirosos. Não é isso? Então vamos interagir. Curral de ovelha, caminho. Está falando que você é responsável por guiar alguém. Agora, analisa. Você hoje seria capaz de conduzir alguém a Cristo? Por exemplo, conduta, autenticidade, interatividade, com uma vida ampla, socialmente dizendo? Não. Olha o que ele fala. Você é responsável. Não tome outro caminho. Porque se você entrar por outra parte, eu já intitulo você um salteador, um ladrão, quer dizer, enganador, uma pessoa que está mostrando algo que não é verdade. Analisa. E quantas pessoas você conhece que estão assim, tomando os atalhos da vida, né? Achando que está fazendo certo, o caminho. Aí nós observamos Salomão, aos 19 anos de idade, ele vira e diz assim, Provérbios 14, 12, há caminhos que parecem bons aos olhos do homem, né? Ele fica completamente na expectativa desse caminho, ele fica até feliz, mas mal sabe ele que o final é morte. Então analisa, quantos caminhos você vê que as pessoas tomam? Quantas saem da igreja procurando um caminho de preencher o vazio, né? Quantos jovens estão morrendo? Mas o que você faz? Nada. Infelizmente tem uma música que eu ouço por aí que diz assim: o que o Cristo está fazendo? Nada. Infelizmente não está fazendo nada, só está sentado na igreja querendo alguma coisa de Deus. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Você pensa que Deus não vai cobrar isso de você? Está preocupado com você mesmo. Tem vidas que estão indo embora e você nem sequer se preocupa. Mas em conversar, bater perna, ir pro shopping, todo mundo quer andar bonito, comprar aquela saiona, aquela calça. E tem pessoas que passam perto de você, problemáticas, e você não tem a unção do Espírito Santo para discernir o problema da pessoa. Por que carregar esse rótulo, né? Por que essa perca de tempo? Está perdendo tempo. É por isso que eu falo, Mateus 24, 12. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muito esfriariam, e o seu amor já não existe mais. Acabou esse amor. Você só pensa em você mesmo. É a realidade. Deus falou sobre isso. Aí Jesus, ele fala assim, Lucas 18, 8: será que quando eu vier acharei fé em você? Eu acho que não. Porque do jeito que você anda, cada vez mais enraizado a uma vida secular, né? Maquiada em prazeres, em desejos pessoais, sem sequer visibilizar uma trajetória de divulgação de Cristo. Então, a realidade é tão triste quando você vê uma pessoa que não pode abrir a boca, porque ela tem vergonha de falar que ela é crente, porque a vida dela contradiz. Igual um crente me ligou, né? Falou assim para mim: pastor, tudo bem? Eu falei: se for oração, eu vou te ligar. Ele falou: não, pastor, eu estou com saudade de você, com muita saudade de mim.
Você está louco. Você pirou, soldado de mim. Aí ele falou, não, eu quero te fazer uma pergunta. Eu estou com a minha luz para cortar, o que eu faço? Eu falei, você pega e paga a sua conta. Mas o dinheiro é do Senhor. Por quê? Quem disse para você que Deus precisa de dinheiro? Está na Bíblia, não onde? Malaquias capítulo 3, 10, mentira. O que vai acontecer quando a pessoa aí fora ficar sabendo que a sua luz é gato? Quem que vai ser escandalizado? Você ou Cristo? Cristo, por quê? Porque as suas atitudes não é compatível. Então vai lá e pague. Mas em Deus, você acha que Deus vai se preocupar com isso? Ele foi lá e pagou. Você entendeu? Agora ia deixar cortar a luz. Você entendeu a situação? Então existem algumas atitudes, sem desculpe a minha colocação, mas analfabeto demais. Para, tem situações que eu fico de boca aberta em casa. Eu não acredito nisso, ele ligou essa hora. Aonde você vai que eu vou mandar um míssil aí? Realidade. Agora, precisamos ter essa consciência pessoal. Que tudo isso, hoje que está acontecendo aqui, Deus vai cobrar você. Eu mandei um macaco feio lá e vocês ouviram a palavra e não praticaram. Até isso você vai escrever, pode rir, eu ri também. Eu sou feliz. Mas porque a realidade é essa. Ninguém está dando valor a nada mais. Agora, eu vou trazer algo, uma profecia de Amós, o profeta Amós. Um homem desvalorizado, perseguido por todos. Quando ele falou assim para o povo, olha, Israel, Amós 8:11, 10:11, vai chegar um dia que vai acabar a palavra, em todos os lugares. Aí eu quero ver o que vocês vão fazer. Você sabe o que ele está falando? Quando Cristo arrebatar a igreja, tem pessoas que vão gritar para ouvir o evangelho e não vão poder. Olha só, então existe uma responsabilidade na tua vida, ampla e grande, em todos os aspectos. Mas se você não conseguiu dentro da sua casa mudar nada, como que você vai mudar fora? É uma realidade. Então, está pensando em vós mesmo. Isso é muito grave. É muito sério. Lucas 15, vamos lá, voltando para... Deixa aberto aí, João, que eu vou falar do perfil. Por que falar do perfil? Ele não fala de 100 ovelhas aí, depois de falar? Então, vamos analisar. Deus não ficou 450 anos sem falar com a humanidade? Por que será, hein? Como é que uma pessoa se afasta de outra? Por quê? Por que você se afastou de Cristo? Por que você se afastou daquela irmã que você conversava? Alguns fatos aconteceram, não foram? Agora fala para mim. Eu sei que aqui tem desobedientes e rebeldes. Eu sei que tem. Por que será que a sua vida não muda? Porque você está longe do Senhor. Deus ficou tão triste com a humanidade, tão triste que se afastou. É isso que Jesus está falando. Ele está falando, olha, havia um Senhor, que ele tinha 100 ovelhas, só que ele estava longe dela, não tinha como cuidar. Ele precisava de alguém responsável. Tem alguém responsável aqui? Deus está procurando. Está procurando alguém responsável. Ai, meu Deus do céu, que dificuldade. Mas vamos lá, tá assim, está procurando alguém responsável. Ele não encontrou durante esse período todo. Ele falou, e agora? O que eu vou fazer? E quem se apresentou para ele? Repentinamente. Você sabia que Deus gosta de ser surpreendido por você? Isaías 6:8, envia a mim. Quem estava falando? Cristo se apresentou independente do que iria acontecer. Você é assim? Você avalia o fato, avalia a situação para depois tomar uma decisão? Ou você toma confiando em Deus? Você não toma. Não tem medo. Deixa eu ver primeiro o que está acontecendo. Deixa para lá, não é comigo não, não é para mim não. Tá? Cristo fez isso. E o que ele falou? Ele pediu um perfil. Ele determinou um perfil. 100 ovelhas, todas iguais.
Aí ele perguntou: está disposto a morrer da sua vida para protegê-la? João 10:11. E aí você renunciaria o que para ver outra pessoa bem? Você faria o que para trazer aquele drogado, aquele afeminado? O que você faria? Sabe por que você não faz nada? Porque o que você vive é um evangelho mentiroso. Porque se você não tiver os dons espirituais fluindo em você, para comprovar Cristo, automaticamente você vai ser essa pessoa, com um rótulo e nenhuma mudança. Porque lá em Atos capítulo 14, quando Paulo entrou na sinagoga e começou a falar com ousadia, todos queriam persegui-lo, se dividir o povo. Eu creio, outros não, eu não creio. Ele falou: olha, eu vou mostrar de que Cristo eu estou falando. Vem cá, o paralítico, levanta e anda, cego enxerga. Agora fala para mim, você que é uma pessoa escolhida por Deus como você diz que é, uma pessoa separada por Ele como você diz que é, com um cargo na igreja, você teria capaz de atuar nos dons espirituais, nessa unção, sensibilidade, e Deus te mandar no velório, você iria para levantar o morto? Saia correndo. Agora é pior se o morto sair atrás. Vem cá, eu quero Jesus atrás de você. Você entendeu por que hoje nós não temos mais nos cultos o poder de Deus? Você já foi em culto que parece católico? O que mais tem? Só que Deus descansou disso. Ele está interessado em levantar um povo, as pessoas responsáveis, com perfil de estar pronto para o que vier. E hoje eu não vejo a igreja preparada para isso. Eu estou falando mundialmente dizendo, muitas coisas individuais e pessoais. Agora você ser voluntária de falar: olha, eu vou, estou aqui, porque o que Deus quer fazer é falar com você, mas você não deixa. Hebreus 1:1, ele fala, ele chama a sua atenção: filha, olha, calma aí, eu quero te informar melhor, eu quero que o poder esteja em você, mas você está preocupado com outra coisa. Mateus 6:21, aonde está o seu coração? Aonde anda aí? Eu tenho certeza que não está enraizado em Deus, está naquilo que você tem por vaidade, por necessidade pessoal individual. É por isso que em Eclesiastes 1:1, né, Salomão falou: tudo na vida é vaidade, tudo. Você pode ver, eu estava sentado observando na casa de um pastor, também eu ia, a gente conversando, eu olhei assim, as filhas do pastor se arrumando assim no espelho e conversando. Precisa ver, elas olhavam para elas e eu fiquei observando, falei: olha que vaidade. Não, olha o cabelo como é que está. Não, tem um negocinho, puxa aqui. Quantos de vocês não faz isso? Está preocupado com a conduta física. Mas por que vocês não fazem isso na Bíblia? Preciso mudar. Tudo é vaidade. E existe uma iniciativa, uma responsabilidade na tua mão. Paulo, quando teve essa consciência, ele falou: olha, eu não quero ser igual aos outros crentes. Olha, Senhor, você me desculpa, você me chamou. Atos capítulo 9:10, caí do cavalo, fiquei ceguinho, fui levado para a rua direita, mas eu não quero ser igual aos outros apóstolos, eu quero trazer repercussão. Deus falou em Atos capítulo 9:15, você vai sofrer para o meu nome, vai sofrer. Ele fez o quê? Ele foi para o deserto de Bertínia, falou: olha, Deus, eu quero te ouvir. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me dá uma trajetória pelo Espírito. Eu quero trazer uma repercussão na sociedade, na política, nem que eu morra, mas o Senhor me chamou. Então eu não quero saber o que dizem as pessoas. Qual é o seu compromisso? Em que você está interessado? O que você tem feito para que venha melhorar a situação?
Ele está falando de perfil, Deus. Ele precisava de alguém para vir cuidar de 100 ovelhas. Ele achou sim alguém voluntário. Mas a primeira pergunta: você está apto, apta a trazer a repercussão e a diferença? Você sabe o que você vai passar? E você? Você enfrenta a situação? Ou você dá desculpa em relação a ela? Você sabe que tem uma proposta de Deus para tudo na tua vida, que já foi consumado. E por que você ainda sustenta uma trajetória de vida enganosa? É tão triste olhar para um crente hoje e ver ele de terno e gravata ou saia comprida, mas é um hipócrita. Não mudou nada, é um artista, né? Dá show dentro da igreja. Por que não muda? Por que não anda por uma palavra revelada que te manda você tomar uma conduta em relação a isso? Por que não muda? Por que não tem essa interatividade, né? Por quê? Porque quer um perfil, quer uma responsabilidade. Deus quer de você uma postura, característica dele em você. Só que requer tempo. Começa do seu interior. Romanos 12, abre aí. Obrigação pessoal. Uma coisa eu sempre falo, você que está me assistindo aí, nessa gravação, dessa câmera do celular de um patinho, pinguizinho olhando para mim, eu estava indo olhando, até você se converter. Que coisa, hein? A mudança começa de você para você mesmo. Olha, eu sempre aconselho as pessoas: quando você for aceitar Jesus, para com isso. Eu não falo para ninguém aceitar Jesus, porque as pessoas erguem a mão e não sabem da responsabilidade do que é levantar a mãozinha. Mas Deus fala de uma obrigação pessoal, e nós vamos ler sobre isso. Então, nunca fale para a pessoa: aceite a Jesus que a sua vida vai mudar. Mentira. Propaganda enganosa, né? É igual foi falado lá em Atos, né? 16, né? 31, 32, 33. Aceita Jesus, será salvo tu e tua casa. Propaganda enganosa. Enganosa, que hoje muitas pessoas estão sofrendo por causa disso. Vem na mentira, sai da igreja pior. Olha para a casa dele, está com briga, uma situação. Mas não é. Se não for você levantar a mão, não faça isso. Olha o que ele manda você fazer. Primeiro passo: persistência. Primeiro, você é uma pessoa que tem característica de persistência? O que é uma persistência? Permanecer na credibilidade até haver uma mudança. Pode ler. Vamos lá, chatinha do Agreste. Rogo-vos, pois, irmão, persistência, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Segura. O que é os vossos corpos? Apresentar como sacrifício. É ir para o monte ficar de joelho? É eu ficar numa campanha de 21 dias? É eu ter uma convivência social no meio de uma perseguição e fazer a diferença. Não dar porrada em ninguém, não descer do salto. É isso que ele está falando. Você está convivendo numa corrupção, mas você não é vulnerável a ela. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem toda me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por ela. Eu amadureci, cresci. E só existe uma forma de alimentação. Hebreus 5,14. Algo sólido. Feijoada. Já comeu uma feijoada? Não é gostoso? Comer no churrasco sábado. Então até meio triste aí. É? Tem que deixar papinha, leitinho, tem que comer feijoada. Alimentação para dar força maior. E o crente não quer. Só quer palavra de vitória, né? Deus te ama, sim. Fica nessa daí. Depois você vai ver o que vai acontecer. Sem passo nenhum, um monte de crente aí indo embora. Aqui mesmo é que aqui esse ministério ele parece ponto de encontro. O crente volta, vai embora. Volta, resolve o problema, vai embora. Depois volta de novo. Se eu sou pastor, eu falo: pois não. Mano. Tem que abordar a pessoa, tomar vergonha na sua cara. Fica aí voltando. Entenda, a igreja não é minha nem sua, é de Deus.
E quem administra tem que ter essa iniciativa. Não é passar a mão no erro. Ai, minha filha, por onde você andou? Quero tomar vergonha, vai, seu saco de ouro. É assim que tem que fazer. A pessoa, ela tem que entender que não é brincadeira. É uma responsabilidade muito grande. Né? A igreja está assim. Ai, doeu aqui, vai lá, tudo torto. Aí eu aí volta de novo, some. Tá assim. Tem muitos que estão assim. É realidade, amado. Pode ler. Entendeu o que é uma convivência social? Sacrifício não é vulnerável. Você pode ser perseguido até por dar exemplo, pessoal. Por isso. Entendeu? É igual eu vi hoje, né? Você tem que ter a fé de Jó. Eu falei, tá bom, vai morrer que nem ele. Como é que eu posso falar de uma pessoa que é natural, carnudo que foi Jó, né? Tem tanta gente falando por aí, eu falo, meu Deus do céu, para com isso, amado. Jó nunca conheceu Deus. Nunca conheceu. Como é que uma pessoa medrosa vai conhecer Deus? Quem tem medo aqui? Então você não conhece Deus. Amado, ou você confia em Deus ou não confia. Como é que uma pessoa fala em Jó capítulo 3, 25? O que temia me aconteceu. Deus tirou, Deus me deu. Parece uma valsa, né? Deus tirou, Deus me deu. Assim. Mas não existe isso. É uma pessoa que não lia a Bíblia. Uma pessoa que tinha uma vida religiosa. Então pare de falar isso. Você não é daquela geração. É uma pessoa que não conheceu. Ele mesmo confessa que nunca conheceu a Deus. Jó 42, 1, 2, 3, 4, 5. Ninguém pode frustrar seus pensamentos. Antes eu ouvia te falar. Mas Senhor, agora eu estou com você andar. Tem coisas que, olha, é absurdo. Absurdo. Cuidado com esse negócio de falar por aí. Quero ter a paciência. Eu tenho a de Cristo em mim. A mentalidade dele em mim, né? É muito maior do que tudo. Pode ler. Quem está para ler? Primeira exigência. Um sacrifício. Convivência social, falei. Santo. O que é santo para você? Você poderia me dizer o que é uma pessoa santa? Cristo santificou você. Qual é a tradução? Eleita. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Um povo eleito. Ungido pelo Espírito através de Deus. Separado. Olha que maravilha. Pastor, então eu não sou um zero à esquerda? Não, nunca fui, nunca será. É isso que ele está dizendo. Agora, o meu comportamento que compromete tudo isso. Ele fala agradável. Você já agradou alguém? Você não agrada a pessoa que você ama? Quem é casado aqui sabe, né? Aquele bifinho cebolado. Não, isso agrada o decano. Mas agrada, mesmo contra a sua vontade. E por que Deus você não agrada? Fazendo as coisas certas, obedecendo Ele. Por quê? Por que isso nada acontece? Aí você vai em Jeremias 29, 13. Deus só quer que você tome a atitude. Buscar-me e me acharei, quando me buscar de todo o coração. Então precisa ter uma transparência e verdade no seu coração. Um coração transformado. Mas se não há iniciativa, como é que fica? Fica difícil agradar a Deus. E como que eu agrado a Deus? Com a minha conduta satisfatória a Ele. Saber como Ele pensa e como Ele enxerga. O comportamento que Ele tem perante o meu inimigo. Aí Lucas 6,35. Amai o seu inimigo. Você consegue? Eu vou dar nele. Deixa ele vir aqui. O crente está assim, amado. Eu já falei no ministério que eu fui pregar que eu vou distribuir 100 luvas de boxe. Ou igreja encrenqueira. O crente só fica dando porrada no outro. Levita saindo na mão com levita. Grupo de senhoras saindo do braço. Então tem que mudar. Não tem que haver uma iniciativa pessoal, individual. Mas aí precisa de um comportamento. Agradar a Deus é isso. Não é você orar 4 horas. Não é você fazer jejum demasiado. Agradar a Deus é o seu comportamento. Transparência. Miqueias falou sobre isso.
sobre essa iniciativa. Miqueias 6,8 ele disse: olha, a transparência é uma iniciativa de que você não faz justiça por você, você não tira satisfação por você. Aí você vai em Tiago 1,20 e diz que a sua justiça compromete a de Deus, mas é melhor você esperar de Deus. Mas você sempre quer fazer do seu jeito, né? Não sobrou o voo, então vai. Você vai ver o que vai acontecer. É a realidade. Pode ler. Que é o vosso culto racional. Agora fala o que ele está dizendo. O que é um culto racional? Vamos dar um exemplo. Quando a palavra é pregada, o que você entende? Qual é o tema dela? Se eu perguntar aqui o que vocês ouviram domingo, vocês não vão saber me dizer. E o que você está ouvindo agora? Qual foi o tema? Aquele lado alguém poderia me dizer? Por quê? Por que ela guardou o tema? Porque ela está prestando atenção. É diferente a palavra. Agora, quando você chega em um lugar onde não tem entendimento, isso que ele está falando. Culto racional é culto com princípio, meio e fim. Então, quando você estiver ouvindo uma mensagem, você analisa o princípio, meio e fim. Princípio, tema. Jesus não diz de você, tem que vir no tema, inteirinha a pregação. Não é pregar Giló e acabar em melancia. Os pregadores estão assim. Começa em linguiça, acaba em pirão. Entendi nada. Semana passada foi planejamento. Aí, planejamento. Eu gostei de você, como você chama? Você é nova, prazer, Edson. Ela só está engessada de branco. Então, mas ó, isso é ótimo, planejamento, olha lá. Então quer dizer que ela está começando a aderir, planejar-se melhor. Hoje já não pode desistir de você próprio. Então você tem que se amar, se valorizar. Nada, não ficar vulnerável, não descer ao nível de algumas pessoas que, olha, a igreja de Deus é a pior, amado. Tem hora que você tem que olhar para a pessoa e falar: nossa, eu não vou nem te abrir a boca. Tem pessoas que brigam por causa de cargo, se acha melhor. É um absurdo. Por isso que eu admiro, assim, Paulo, que ele fala em Gálatas capítulo 6, verso 1: andai com pessoas mais espirituais que você. Ela vai te ensinar você como conhecer Deus, vai te aconselhar. Agora, quando você encontra com um crente, é só fofoca. Você viu o que aconteceu? Meu Deus, isso é muito triste. Entendeu o que é um culto racional? Então, a partir de hoje, as mensagens que você ouvir, analisa. Não vai dizendo amém ao pregador. Amém, vai para o inferno, isso aí, estou lá, viu? Beleza. Amado, eu já ouvi isso em culto. A igreja lotada na porta assim, o irmão falou. Ele estava conversando, não estava nem prestando atenção. Quando falou, é isso aí, glória a Deus. Eu falei: amado, ele falou de inferno. Amado, olha como a igreja está. Está fora, isso é muito sério. Entenderam alguma pergunta aí? Não. Vocês querem que eu entre na apostila? Ainda não entrei na apostila, hein? Alguém já fez a apostila? Ninguém fez? Que vontade de aprender, hein? Olha, estou até emocionado. Alguma pergunta sobre o culto racional? Ele está mandando você transformar o seu entendimento. Eu preciso mudar. Você sabia que quando Cristo vier, Ele vai te arrebatar do jeito que você está? Mentindo ou falando a verdade? Fazendo coisa errada, Ele vai te arrebatar. Por quê? Porque Ele é fiel com a igreja. 2 Timóteo 2,13: por mais que você seja infiel, Ele permanece. Quando Ele tirar a igreja, lá em Apocalipse 20, Ele vai julgar você. Vai vir o juízo sobre a terra, porque Ele vai falar assim para você: eu vou te mostrar que o pecado é muito mais do que a influência do diabo. Prende Satanás aí, e vai deixar você conviver depois na terra aqui, mudar e transformar. Quando na terra vai haver morte, perseguição e mentira. Por isso que Ele manda você mudar o seu interior. Você não muda. O corpo Ele muda, mas o seu interior é você que muda. Por isso que Ele manda você renovar o seu entendimento. Culto racional. As pessoas não querem saber da palavra, né? Quer saber de festa, né? Campanha, boacanha, congresso, lota a igreja de um monte de crente vazio, fazendo festa para crente. Tem pessoas que amam isso, né? Você já viu crente macaco?
que vive em galho em várias igrejas? Está procurando quem? Cristo? Ele está dentro de você. Entendeu a situação? Tem que parar com isso, amado. Tem que começar a entender, eu preciso mudar. Cristo não vai me mudar. Eu preciso ler a Bíblia e pôr minha vida aqui, ó, na palavra. Pode perguntar. Pastor, eu acho assim, que se a pessoa... Deixa eu te dar um conselho. Não ache, tenha certeza. Tenha certeza. Fala, eu tenho certeza. Tenho certeza. Isso. Se eu tiver, realmente assim, trabalhado mesmo, eu mesmo sou pessoa assim, se eu tiver assim, namorado com alguma coisa, eu não vou nem louvar, porque é uma humilhação, né? Porque eu sei que se eu for louvar, o louvor não chega até a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui não é santo. É você que torna isso aqui santo. Entendeu? Aqui é um pedaço de madeira. Quando você estiver aqui, aí é. Não, Chico, não é. Não vem. Não. O altar é você. Abre em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 3,16. Eu vou te mostrar. Nunca, transfira para a cadeira, para isso aqui, que nem a Bíblia. Por exemplo. Quem quer saber? Você tá chato? Então legal, joguei no chão. O que está dizendo aqui? Não jogue porque é santa. Não, amado, é um pedaço de papel. Lá no céu tem uma dessa que vai julgar você. 3,16. Eu vou te mostrar quem é, aonde está o altar. Pode ler. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem é o templo? Nossa. E aonde está o altar? Agora, se você não vir aqui, aqui é normal. Deus está dentro de você. Você já viu aquele louvor que diz: quando eu cheguei aqui, meu Jesus já estava. Não, amado, está dentro de você. Não está lá na igreja. Tem que parar com isso. Tem alguns louvores aí que eu fico assim, meu Deus, como é que pode falar que ele está lá, sendo que ele está dentro de mim? Deus não habita em templo feito por mão de quem? Isso aqui é feito do quê? Quem fez isso aqui? O homem. Só está a presença de Deus quando você está. Quando você vai embora, ele não fica aqui, ele vai com você. Dentro de você. Você é o santuário. Você é o templo. Você é a morada. Então, quando você estiver em algum lugar que for orar, Pai, obrigado, ele está aqui. Não trate ele como um inquilino. Não me deu bênção, eu despejo você. Pode sair. Tem crente que faz isso. Vai embora, né? Só porque não foi abençoado. Mas peraí. Ele já te deu 4.000 anos. Então, valorize isso. No altar não é isso aqui. Não é. Nunca foi. É madeira normal. Você é o altar que Deus habita. Você é um canal de Deus. Entenda isso. Você é um porta-voz dele. Qual que é a sua valorização? Quando as pessoas intitular você inferior, não aceite. 1 Pedro capítulo 2, 9, raça eleita, sacerdócio santo, casa espiritual, olha só. Sacerdote, o que é isso? Aquele que interage com Deus e traz a realidade dele. Entendeu? Tira esse dogma aí. Tira esse dogma. Você vai ver como a manifestação de Deus é mais ampla. Ele passa a falar com você. Então hoje, infelizmente, a igreja constrói cada dogma, mas não tem nada a ver. É igual eu estava na aula sobre Efésios, me perguntaram assim: pastor, mas e a armadura que desce no monte? Eu falei: só você fala do jasper. E desce do... Olha a cabecinha. Olha como está o crente. Não tem nada a ver com o que ele está falando ali, amado. É uma matéria maravilhosa que vocês precisam aprender. A armadura de Deus. Não existe essa armadura. Nunca existiu. Ele está falando da vida de Cristo. Como a classe social era leiga naquele tempo onde Paulo estava pregando, era uma classe baixa, não tinha escolaridade. Ele falou: e agora, como é que eu vou falar da vida de Cristo? Tinha 2 soldados romanos cuidando de Paulo. Aí ele olhou para o soldado e falou: olha, a vida de Deus é igual uma armadura. Pela palavra você tem que ter o escudo da fé. Que isso, está vivo? Não é você não, né, baratinha? Você está do lado do negócio. Nossa, você não tem mais dizer que está viva. Então é isso. Quando você tiver a armadura, você vai entender.
Primeiro ele manda você se fortalecer. Efésios 6,10. Tornar-se forte. Eu vou te fazer uma pergunta, você é forte? Não, eu estou falando assim. Já tem amadurecido com os problemas que você passou? Você enfrentou muitas coisas que você pensou que não ia conseguir. Mas você sempre falou com Deus e Ele sempre dava aquele escape. Passou por uns tempos atrás por coisas difíceis. Então ele diz a você assim, essa força que Ele está falando, independente do que esteja acontecendo, você confia nele. Porque é difícil. Você olhar para a direita, Provérbios 4,27, olhar para a esquerda, olhar para frente, olhar para trás e estar sozinha. Aí Ele fala, olha para mim. Você teve assim. Você sabe o que você passou. Por isso que hoje a pessoa assim, uma maturidade que você tem. Isso é bênção. Entendeu? Eu sei que está meio tristinha, né? Está meio... Mas... sorria. Onde eu parei? Entendeu aí que o altar é você. Tá? O altar é você. Nunca abra mão disso. Deus mora em você. Você sabe aonde ele falou sobre isso? Ezequiel 47, abre lá. Eu vou te mostrar quando ele fala sobre que ele construiria um altar, que era nós hoje. Isso é importante para Deus. Nunca se maltrate, se acha uma pessoa feia, indigna, inferior, que você não é. Quando você fala assim, Deus se entristece. Aí Efésios 4,30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. É isso aí, filho. Prega mesmo. Clama ao Senhor aí. É difícil. Entenderam? Quem pode ler? 47, 1, 2, 3, 4. Deixa eu deixar ela ler. Ela tem a cara assim de espiritual, né? Não sei não. Mas vamos lá. 47, 1, 2, 3. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. Ele fez voltar à entrada da onde? Do templo. Templo significa lugar, santuário. Isso, morada, ele está falando. Por quê? Porque quando eu não tenho visibilidade de Deus, a situação me abate fácil. E quantas vezes você andou abatido? Quantas vezes você pensou em desistir, fiel? Por situações que estão acontecendo, e já aconteceu. E você já pensou, poxa, eu não aguento mais a vida do jeito que está. Mas Deus fez o quê? Ele quer que você enxergue algo precioso. Ele quer que você veja. Então ele fez um arrebatamento com Ezequiel. Olha, saia dessa tristeza aí que eu vou te mostrar algo. Porque a pessoa quando está nervosa, triste, abatida, ela não consegue enxergar nada. Aí ela faz o que você fez, toma outro caminho. Tudo bem, vamos aí, né? Eu sei que você me ama. Vamos lá, vamos adiante. Desses saíam águas de debaixo do... Primeira coisa, primeira pergunta que eu quero fazer a vocês. Como é que está a sua visibilidade da sua situação? Como é que você está enxergando a vida que você está levando, os problemas que têm acontecido? Ele perguntou para Ezequiel, o que você vê? Porque ele quer que ele enxergue além. Porque a tradução da Bíblia não fica assim não, me é preocupado. Ela está assim, entendeu? Mas é a realidade. Ela está brigando com a Bíblia, calma, não vai bater na Bíblia, ela é sua amiga. Porque assim, a realidade é uma só. Ele está perguntando o que ele vê, na realidade. A tradução hebraica diz, o que você vê? Ele está dizendo, eu vejo um templo. Sim, um templo, uma morada. Aí ele pergunta, ele está vendo visibilidade. Então, se eu não tiver a visibilidade de Deus, eu não vou ver solução em nada. E qual é essa visibilidade? Hebreus 11, 1 e 2. A fé é um firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio. O que é ter fé? É conseguir enxergar. Não é possível, você de novo. É poder enxergar aquilo que as pessoas não conseguem ver. É isso que Deus está mandando ele fazer. Traga expectativa. O que você vê no templo? Só que você, para ser um templo, é pouco. Tem que sair água do altar. A água que sai, está falando a água cristalina, que sai do templo. E agora fala para mim, a água que é cristalina significa o Espírito Santo de Deus. O que você sabe sobre ele?
Pai, Filho e Espírito mora dentro de você. E agora? Então ele está falando, poxa, então quer dizer que a água sai do templo. Está falando transbordar no Espírito. Transbordar no Espírito. Aí abra para mim em João 14,16. Abre para mim. Jesus apresenta a você quem? O Espírito Santo. Aí tem uma mensagem que diz assim: seja bem-vindo, Espírito Santo. Você receberia alguém estranho na tua casa, Mites? Você receberia alguém estranho na tua casa? Lógico que não. Por isso que Jesus apresentou o Espírito Santo, para que você conheça, para depois receber. Porque quando você conhece, você tem uma convivência, uma sensibilidade maior, né? Você passa a conhecê-lo. E hoje a igreja não quer conhecer o Espírito Santo. Sabia? Ele é tão lindo, ele fala, ele te ajuda, e você não quer essa ajuda. Abriu? Lê para mim. Como a irmã chama? Eu posso chamar você de senhora por respeito ou você se ofende? Não, então. Se ofende? De qualquer maneira. Então tá, pode ler. João 14,16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha só, rogarei ao Pai. O que é isso? Rogar ao Pai é lembrar Ele da promessa que fez. Você acha que Deus esqueceu de você? Não. Mateus capítulo 6, abra aí para mim. O verso 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33. Se você estiver preocupada com alguma coisa, eu vou jogar a cadeira em você. Olha a promessa que Deus está falando aí. Cristo falando de trazer à memória benefícios. Trazer à memória, lembrar alguém que fez uma promessa a você. Vai lá, quem pode ler para mim em voz alta? A Sônia tem a voz de pregadora, só se for de prego, vamos lá. Eu estou esperando. 6 o quê? 23? Certo. Não fique nervosa. Observar as aves do céu. Observar quem? As aves do céu. Ele não está mandando você observar o homem, tá? Ou o carro do outro, ou que o vizinho está bem. Observe as aves do céu. Não trabalham, mas quem cuida dela? Deus. Por acaso Ele não cuidaria de você? E por que você reclama tanto? Por que anda preocupado? Com medo. Ele cuida e sustenta. Aí ele fala depois da rosa. Nunca se vestiu Salomão igual ela, porque Deus dá tudo. Aí ele fala: não andei ansioso por coisa alguma. Eu, Senhor, sei do que você precisa. Aí ele te pede: busca o reino dos céus, a tua justiça, as demais coisas vos serão. Então fala para mim, é inadmissível a bênção não correr atrás de você, não vir na tua porta, não tocar sua campainha. Sabia? Tem alguma coisa errada. Porque o que ele está dizendo, a bênção para ser bênção, você precisa provar ela, sabia? A bênção para ser bênção, ela tem que correr atrás de você, não você correr atrás dela. E o que está acontecendo hoje? O crente se humilha, chega ao pó por causa de alguma coisa, está fazendo errado. Jesus está dizendo: não andei ansiosos. A bênção para ser bênção tem que correr atrás de você. Tem que vir na tua casa, na tua família. Tem que acontecer. Não é mera história, é fato verídico. Mas ele falou da apresentação do Espírito. O Espírito que vai condicionar você a receber esses benefícios. Aí ele fala: ó, eu trago a memória do Pai. Ele enviará outro igual a mim, um Consolador, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ele fala sobre isso, que ficará com vós para sempre. Amigo, companheiro, ajudador. Agora fala para mim, quantas vezes você procura as pessoas para te ajudar? Quantas vezes você procurou o Espírito Santo para te ajudar e te orientar o que você tem que fazer?
Provérbios 20, 27. O teu espírito é lâmpada para o Senhor orientá-la. Agora, quantas vezes você quebrou a cara em negócios, em dinheiro, pessoas, amizade, porque você nunca ouviu o Espírito Santo? Analise a situação. Você confia tanto nas pessoas, quebra a cara. Nossa, eu não esperava que ia fazer isso comigo. Confia no Espírito Santo. Paraclito significa ajudador, companheiro, amigo fiel, aquele que está com você por onde você for. Aí ele exige de você, Gálatas 5,16, andei no Espírito. 25, vivei também no Espírito. Não ser vulnerável aos problemas, ele está dizendo. Mas só que não temos essa atitude, né? Achamos loucura o que Deus nos propõe a fazer. Então existem erros pessoais. A iniciativa é essa. Que você receba, seja bem-vindo Espírito Santo. Eu estou te apresentando o Espírito Santo. Ficará em vós, mas como? Dentro de mim ele mora. Ele vai morar. Já foi? Quantos aqui já recebeu o Espírito Santo? Só isso. Ninguém fala em outras línguas? Já foi dado há 2000 anos. Atos capítulo 2. Já está na terra. Já está aqui prontinho para te servir. Aí lá em Efésios 1,12, você não levantou a mão do Senhor, ele já está dentro de você, esperando que você abra a boca e fale em outras línguas. Mas precisa ligar ventilador, precisa ligar alguma coisa para você sentir alguma coisa, né? Isso é um dogma que, meu Deus, né? Você sabia que o culto quem faz é você? Você sabia que o pregador não precisa dar tapa na mesa, não precisa chutar microfone, sapatear, dar voadora, não precisa. E é isso que está acontecendo hoje em dia. Você vê cada pessoa aí que eu fico até com dó. Não, amado. Convida a igreja para fazer o culto com você. Vocês são cheios do Espírito de Deus. Sabia? Hoje, falar em outras línguas, interagir com Deus, é você que faz. Você não precisa de nada para isso. Você só tem que crer pela fé. Sabia? Abrir sua boca e falar em outras línguas, adorar a Deus. É por isso que existe o culto do vento impetuoso. Conhece? O dia que vocês estiverem no vento impetuoso, vocês vão entender. É batismo, é línguas estranhas, é uma mensagem só voltada para isso. Só do Espírito Santo culto é. Mas hoje a igreja tem isso? Não tem. Porque acha que é sensacionalismo, né? A pessoa cair na unção, falar em outras línguas, sapatear. Você já tomou um choque? Olhada. Cada um tem uma reação. Outro grita, outro sai correndo, não é? É assim que é o poder de Deus. Você não consegue suportar o poder de Deus. Então tem que aprender a conviver com isso. Mas hoje a igreja cortou isso, né? Acha que... mas não sabe o que está fazendo. Infelizmente, o Espírito Santo habita dentro de você. É isso que Cristo falou. Eis que rogarei ao Pai. Ele vos dará outro igual a mim, um consolador, ajudador, advogado. Quando você tiver causa na justiça, nunca peça para Jesus. É o Espírito Santo que vai te ajudar. Não é o Jesus mais. Jesus vai ser o seu advogado em 1 João capítulo 2, verso 1, no céu, quando você faz alguma coisa errada. Ele fala, calma pai, eu te vi lá. Viver no altar é difícil. Ai, meu Deus do céu. Entendeu aí? Não. Entendeu? Uma pergunta? Ele ajuda, ele ensina, ele leva você a fazer tudo. Agora só depende de você interagir com isso. Entendeu? Só depende de você a ter essa iniciativa pessoal. Então Jesus não desiste de você. Mas o que eu estou vendo aqui é que você desiste de você mesmo. Só vai haver essa persistência e essa credibilidade quando você confiar em você. Porque você é filha do rei. Poxa, pode uma filha do rei andar numa situação difícil? O próprio seu irmão mais velho, chamado Jesus Cristo, ele disse em João capítulo 10, 33 e 34, vocês são angelicais, não sabeis disso? Quer dizer, você é cristã? Então você é Jesusinho na terra. Tem que dar essa sequência exemplar. Só que eu não vejo o poder, né? que não se exerce. As pessoas têm dúvidas disso. É da minha cabeça. Já viu isso? Né? O culto de poder, Deus fala assim, a pessoa vai estar doente, vai lá. Ele não vai mandar você impor a mão na cabeça da pessoa. Não vai. Ele vai mandar você dar um tapa no câncer.
dá um soco no estômago. Então as pessoas pensam, não entendem o que Deus fala. Infelizmente os profetas não têm essa maturidade com Deus. Cada vez mais se distanciam dele, né? É igual eu já ouvi falar que tem um culto que é dos vasos não sei o que por aí. Encontro de vasos. Mas se for vaso do quê? Não sei, eu também queria descobrir isso. Nem sabe o que está dizendo. Vaso significa a tradução de vasos significa algo inquebrável, algo fraco. Então como é que eu intitulo você a vaso? Não, mano, você é filha de Deus. Você é valoroso para Deus. Entendeu? Bola de neve. Hã? Entender agora, bola de neve. Bola de neve. Surfista, sei lá. Infelizmente, eu vou te mostrar algo sério. Deus vai interagir com eles todos. Filipenses 1,15. Abre aí. Eu quero te mostrar algo muito sério. Porque, infelizmente, existem muitas coisas acontecendo. Mas a igreja não abre os olhos para o que está acontecendo. O que o anticristo está fazendo. Ele está atuando. E você está aí, ó, cego, parado, sentado e sem ir em lugar nenhum. Abre aí. Eu vou te mostrar que quando for falar de Cristo, a personalidade pessoal individual não está em resistência, ou talvez sendo avaliado. Olha o que Paulo fala, a gravidade do assunto. Quando eu interagi com isso, entendi o que Deus estava falando através de Paulo. Paulo falou, infelizmente, as pessoas são mentirosas, são hipócritas. Mas se o importante falar de Cristo, o importante que fala dele. Pode ler. Não está escrito no verso 15? Filipenses 1,15. Lê bem alto aí, quem pode ler? Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Entendeu o que ele diz aí? Então fala para mim, você acha que todas as pessoas que pregam Cristo estão pregando com sinceridade? Então por isso que você precisa tomar cuidado, amados. Nem todo mundo que prega tem interesse de apresentar Cristo. Paulo falou aí algo sério que está acontecendo hoje. Muitos estão pregando porque quer ter uma igreja aberta. Quantos estão vendo igreja aí, amados? Sem estrutura nenhuma, sem documentação, a vida completamente torta, fora de princípios bíblicos. Para quê? Amada, olha, eu pastoreei 8 ministérios. Falei para Deus. Dura coisa, viu? Porque eu vou te contar, lidar com crente é difícil. Mas eu sempre trago estrutura de palavra, ensino. Hoje eu não tenho um ministério, sou itinerante da aula. Mas se algum dia eu tiver, você pode ter certeza. Ninguém vai ser levantado alguma coisa, a não ser se não tiver escolaridade. Aprender aí, ó. Depois de 2 anos certo é levantar alguém. Você entendeu? Mas hoje é levantar de qualquer jeito. Eu não quero perder você, eu te ponho para líder de senhoras. Tem que parar com isso, amado. A igreja não é minha, dele. Tá? Eu preciso ser o gerente para administrá-lo coerentemente. Entendeu? Eu tenho que ser o exemplo, o espelho para isso. Então por isso que eu falo. Eu pastoreei várias e tudo tinha estrutura. Ó, mas eu sou um guitarrista, o problema é seu. Você vai ter que entrar na escola de música. Tinha lá a estrutura. Ele ia aprender durante 1 ano Bíblia, não música, para depois ir para música. Não queria não ir embora. Eu não. Vinha obreiros de fora, evangelistas, pastores. Pastor, olha, não leva mal não, mas a filosofia aqui é o seguinte: tem que estudar. Mas eu já sou formado, o problema é seu. Você é formado lá fora, aqui dentro é outra iniciativa. Ele é aprender a ser pastor do ministério. E ainda eu fazia aquela prova de amor com ele. Quando eu dava 1 ano, eu esperava um culto maravilhoso de Santa Ceia, pegava lixo, alguma coisa e jogava na igreja. Pastor, se não tiver alguém para limpar, limpa você. Se ele fizesse cara feia, eu já não serve. Já sabia disso. Então tudo isso precisa relacionar, precisa aprender. Entendeu? As pessoas hoje estão brincando, é uma falta de iniciativa. Igual eu cheguei no ministério, parei na porta assim, para pregar, tinha um obreiro assim, né?
Aí eu olhei para ele, ele estava de olho fechado. Eu falei, ué, mas o que está fazendo, filha? Eu estou intercedendo. Como? Com a mente. Quase deu coisas erradas. Não existe isso, mano, com a mente. Não existe. Então, tem muitas coisas que estão acontecendo. Então, por isso que Paulo falou sobre isso. Tem pessoas que se titulam alguma coisa sem ter chamado. Quando você vê um ministério com problemas demais, porque o líder não tem chamado. Pessoas que são ungidas alguma coisa porque tem vontade, mas não tem chamado. Então, por isso que eu sempre falo. Já levantei pessoas para trabalhar. Já ungi. Mas, quando for treinar, Deus mostra. Eu vou treinar a pessoa. Passava 1 ano de o obreiro aprender a ser obreiro. Aprender a ser diácono. Entendeu? Todos que estudam comigo, ó, casamento, o último casamento sábado agora, a pessoa estudou comigo 6 anos para casar. 6. Tem que ser casal modelo. Entendeu? Aí eu fui fazer um encontro de casal no ministério, aí eu vi alguma besteira de algumas pessoas que fazem encontro de casal. Ah, mas casamento é convivência. Tá bom, não vai se informar não. Você vai ver ela chegar com o olho roxo todo dia em casa. Mas pastor, o crente bate? Crente não bate, crente espanca. Ah, tem coisas acontecendo aí que vocês menos imaginam. Nós precisamos de uma iniciativa, porque Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 está acontecendo. Padre já foi trocado. A preparação para o anticristo. Apocalipse 17:11. O 8º Papa não vai governar até o fim, mas vai vir outro que vai preparar a chegada do anticristo. E a igreja está perdida, amado. Entendeu? Por isso que eu falo para você, não perca essa oportunidade de aprender, amado. Sabe? Eu fico imaginando, eu fico observando a tamanha delícia da igreja. Ela sempre fica lá. Aí quando vem uma palavra dura, fica de bico. Igual a última igreja que eu fui aí. Todo mundo de bico, cara feio. Falei, eu sorri aí, mano. Dá um sorrisinho, fica à vontade. É muito sério. Muito sério. Mais alguma pergunta? Não. Nossa, já 10:10. Ninguém falou nada? Nossa, e eu estou na introdução aqui ainda. Nossa, não falei nada. Tinha que ser uma vigília, né? Para dar uma aula boa. 12 horas. Meu Deus. Amados, vê se vocês fazem apostila. Apostila é aquela amarelinha. Acho que alguém tem aqui. Aqueles que estudaram comigo e não mudaram. Tem alguns aí que estudam um pouco comigo 4 anos atrás e não mudaram. Mas eles têm apostila. Vê se você procura e faça cópia. Porque a hora que eu entrar, eu vou te mostrar outra coisa dentro da ministração. Você vai entender o seu comportamento como muda. Como Deus te olha. O seu relacionamento com Ele. Você vai falar, poxa, então eu sou tão especial, você não sabia? Ele falou assim. Agora, aí você fala assim, mas se eu tenho uma vida espiritual completa, por que a secular não muda? É porque você não sabe pedir. Tiago 4:3. Pedires não recebeste porque pediste mal. Eu não sou nada. Eu pareço um periquito. Ele fala, eita, cala a boca, você é importante para mim. Oi? Primeiro tópico lá, Deus está em todo lugar. E aquelas pessoas que falam assim, não falam o nome de Deus em vão. Isso aí é que aquelas pessoas que não vivem. Que nem um exemplo. Nós somos cristãos, não somos? Nós que nos mudamos, conhecemos eles, entre parentes, algumas pessoas. Falar em vão significa quando você tem interesse em alguma coisa. Que nem um exemplo. Eu quero comprar um carro, né? E eu falo, pô, Deus vai me ajudar a comprar um carro. Analisa. A comprar um carro precisa do quê? De Deus? Ou ter dinheiro e ter o nome limpo? Você acha que Deus não te dá a unção? Sim. Mas aí precisa ver a tua conduta em relação a isso. As pessoas fazem de Deus em vão. Quando, que nem um exemplo, eu venho para o culto, resolvo o meu problema e vou embora. Nunca mais apareço. Em vão. Gálatas capítulo 6, verso 4. De Deus ninguém se zomba. Aquilo que o homem plantar vai. Então é por isso que eu aconselho vocês. Cuidado que vocês andam fazendo. Quando eu vou falar alguma coisa de Jesus para as pessoas, né, meu
Evangelho, assim, eu sou uma serva do Senhor. Porque hoje em dia não está existindo assim, crente nem Evangelho, está existindo temente, servo e obediente. Né? Eu falo para a pessoa. Certo, você acha que isso é correto? Não é temente, servo e obediente? Não, você é filha. Porque o servo não conhece o Senhor, nem sabe o que ele faz. Filha sabe. Salmo 91, entra nos aposentos e olha na cara do pai. Fala, pai, estou aqui. Eu vim falar com você, ele te recebe. Quem é minha filha? Agora quando você fala, não, o servo fica lá fora. Não entra nos aposentos. Mas tipo assim, muitas pessoas falam que é evangélico e falam que é crente. Mas não vive, igual o senhor está falando, não vive aquilo que moldar o caráter. Não é um livro aberto. Paulo falou sobre isso, né? Segunda Coríntios 3. Eu conheço muitas pessoas que é assim, mesmo no meu trabalho. Olha, eu vou te dizer uma coisa para você. Você tem certeza que você quer ir em frente nessa aula? Vai aumentar a perseguição. Você tem certeza? Eu sempre pergunto isso porque todos que foram meu discípulo, até hoje correndo por aí, tem dificuldade, porque as pessoas perseguem. Porque falam a verdade. Entendeu? Porque, entra na palavra e muda primeiro, depois prega com convicção. Entendeu? Então, por isso que eu falo, eu vejo que você tem muita sede da informação, mas vai ser difícil, porque vai começar dentro da tua casa. Então vai ter que estar forte, bem. Serviço, você é louca, você tá aí ficando louca. Cuidado. É por isso que eu falo, desiste. Por que eu falo desiste? Não é para você desviar, é para você ter sede, para você olhar e falar, não, eu quero isso para mim. Porque a minha iniciativa de trajetória ministerialmente não é fácil. Apanhei na cara. Você está pronta para apanhar? Eu tenho certeza que aqui não tem nenhum delas aqui está pronto. Que é capaz de revidar. Já tomei pica, já tomei chute. Eu ainda estou vendo. É por isso que eu estou falando. Calma, a palavra vai tratar de você. Entendeu? Mas eu vejo em você algo assim promissor. Mas você precisa saber se você quer isso. Porque não é fácil. Não é fácil você chegar numa pessoa e falar para ela, você está errada. Você tem que tomar vergonha, a pessoa vai dar um soco na tua cara. Quem é você? Entendeu? Por isso que é complicado. Às vezes eu estou em casa assim, aí o Espírito fala assim para mim, fala com a tua esposa. Eu viro para ela, toma vergonha. Aqui está aqui apertado, né? Eu tenho que falar. Mas imagina o seu esposo está lá e se fala, vira para ele, toma vergonha na sua cara. Ele fala, que é isso? Perdeu o respeito. Então tem coisas que o Evangelho é assim. Olha Cristo para você ver. Sofreu tantas coisas, amado, mas repercutiu. Então, se você quiser ser de repercussão, vai em frente. Entendeu? Aprenda mais. Porque vai haver dificuldade. Marcelo já passa isso, ela passa isso. Entendeu? Tem algumas pessoas que já passam. Os discípulos que foi treinado por mim, que teve a base de 10 anos, 12 anos, sofre perseguição. Então se prepara. Sua vida vai mudar, pai. Vida financeira. Porque Deus é assim. Quando você tem sede dele, ele te apresenta tudo. Traz uma repercussão. Aí você passa a ser um testemunho. Aí as pessoas vão olhar tentando achar brecha para te acusar. Vamos olhar a família, não tem nada. Vamos olhar a vida profissional, poxa, ela é digna. Vamos olhar, não acha nada. Então, primeiro Cristo faz isso com você, ajusta, para depois você ser o exemplo. E é isso que as pessoas não querem ver. Mas eu gostei de você, como você chama? Imaculada? Meu Deus. Você sabe o que quer dizer imaculada? Sem mácula, né? Sem mácula. Hebreus 13, depois você lê. Então você não pode ter essa rebeldia que você tem, né? Cara de pau. Nome contradiz a pessoa. Na verdade tem que ser dito, né? Não, é realidade. Mas aí, gostei. Eu vou adotar você como minha discípula.
Mais uma Edicinha. Amém. Mais uma Edicinha. Vai apanhar tanto, tadinho. Coloque de pé, quero orar com você. Em nome de Jesus. Levanta a mãozinha, baratinha. Ela quis levantar. Oh, aleluia. Coloque a mão no seu coração. Quero orar com você. Oh, Ramada Calamanai, Shimianda Calabasherrianda Calabá. Senhor Deus amado, de poder, de graça, de glória, de louvor e adoração, nós te amamos, Senhor, te adoramos, porque tu és fiel, Senhor. Obrigado por falar conosco, obrigado por tomar os lábios, Pai, de quem está ensinando, obrigado por nos ensinar mais uma vez, Senhor, que esta palavra vá, produza bênção, resultado, aonde há, Pai, tristeza, alegria, aonde a ansiedade traga a expectativa, eu tenho certeza, Pai, que eles não serão mais as mesmas pessoas. Pai, eu tenho certeza absoluta que a casa, a família será coroados pela tua unção, pelo teu poder, por sua trajetória, Senhor. Então agora, Senhor, que toda unção, todo poder eu libero sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Amém, amado? Senhor, o teu irmão está encerrado em nome de Jesus.